Boa tarde a todos. É com grande prazer que nós nos reunimos novamente a fazer o estudo do Evangelho nas reuniões de sexta-feira à tarde, às 15 horas. Eu espero que estejam todos bem, que nós estejamos neste ano de 2023 que está iniciando agora, com bastante boa vontade, com vontade realmente de trabalhar, de estudar, e oferecermos o nosso melhor em prol daqueles que estão ao nosso lado e em prol de nós mesmos, né? Aí a gente sabe que é a segunda reunião do ano de 2023 e o Evangelho é o capítulo 6, item 6, que fala do Cristo Consolador, e o subtítulo é Instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de verdade. Mas antes de nós fazermos a prece, nós gostaríamos de ler uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, a lição 40, sob o título Jesus e Você, que está até referente a esse capítulo 6, item 6. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra para onde encostar a cabeça. Se você dispõe do mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até aos 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no Espírito Eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. Foi André Luiz, através de Chico Xavier, que nos enviou essa mensagem. Então, que a gente possa ter o exemplo de Jesus, o nosso Divino Mestre, que aqui esteve nos dando todas as lições de humildade, de benevolência, de tolerância, de compaixão, e nos ensinando a amar até os nossos inimigos. Então a gente vê que nós somos muito felizes diante de tudo aquilo que nós temos nesse momento. Porque se nós nos reportarmos a antigamente, as coisas eram bem difíceis. Hoje nós temos a tecnologia nos auxiliando, nós temos recursos imensos de locomoção para ir e vir. Naquele tempo de Jesus era mais difícil, porque eles andavam muito a pé
ou em cavalos, né? Então a gente vê que a situação era bem grave, era bem complicada, né? Então, vamos ler um pedaço, não, primeiramente, perdão. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele o dom da vida, pela oportunidade de experiências de mais um dia de existência, pelo nosso alimento de cada dia, pelas nossas vestes, pela nossa saúde, pelos amigos e por tudo que temos, nossa eterna gratidão ao Pai. Mas vamos rogar a todos esses bondosos e generosos amigos que nos acompanham, que eles venham em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando para que possamos realizar o estudo do Evangelho na tarde de hoje. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ler aqui um pedacinho do item 6, ele fala: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Então a gente vê que Jesus veio para nos consolar, ele veio nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Ele veio nos mostrar que através das nossas escolhas no dia de hoje, a gente sabe exatamente como é que vai ser o nosso futuro. Todos nós temos oportunidades iguais. O Pai não privilegia ninguém, mas Ele dá todas as condições. E nós que estamos estudantes da doutrina espírita, temos um vasto material de informações para que a gente possa nos olhar todos os dias, fazer uma reflexão de como que foi o nosso dia, se fizemos todo o bem que podíamos, se auxiliamos aqueles que estão ao nosso entorno, se levamos uma palavra de esperança e de consolo àqueles que sofrem e padecem. Porque aqui ele está falando que chorem e se resignem diante das provas, porque essas provas são nossas, de mais ninguém. Foram construções que nós fizemos no passado e hoje nós estamos tendo uma oportunidade de refazer a nossa história diferente. E ainda fala: trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, Jesus veio nos trazer todos os recursos para que a gente possa aproveitar a encarnação, para que a gente possa se libertar do homem velho que ainda existe em nós. Porque há quantos milênios estamos assim? Ora encarnados, ora desencarnados. Quando estamos na pátria espiritual, nos preparando para retornar à Terra, que é a nossa oficina de trabalho, que é o celeiro onde nós vamos desenvolver, sim, todas as atividades necessárias ao nosso espírito. Somos os trabalhadores da última hora, mas que a boa vontade esteja presente em todos os nossos atos, porque nós somos muito favorecidos, porque se a gente for analisar a história e a antiguidade, a gente vai ver que os apóstolos, na época de Jesus, sofreram sacrifícios. Uns foram crucificados na madeira, né? Na cruz, outros foram queimados, os ébrios e aquele pessoal daquela época
quando eles conheceram o que Jesus tinha vindo trazer, a esperança, e nos mostrando que o nada não existe, que tudo tem movimento, tudo tem vida, porque Deus não faz nada inútil, tudo tem uma necessidade para os nossos espíritos, né? E aí a gente vê que Ele é o jardineiro que vem o quê? Vem aparar as nossas arestas, vem cortar as nossas asas em detrimento aos nossos erros do passado, mas o que? Nos mostrando a esperança e a luz no fim do túnel, como a gente costuma dizer, né? E aí a gente vê que somos felizes sim, porque já não temos o holocausto, não temos mais as fogueiras, não temos mais a cruz, não temos mais aqueles sacrifícios de entrar na arena e ser devorados pelas feras. Aí a gente vê quanto que a gente tem de benefícios a nosso favor. Mas a gente ainda reclama muito. A gente ainda maldiz às vezes das dores, mas a gente não pode fazer isso. Nós temos sim que agradecer a dor que nós estamos passando agora, porque é ela que vai purificar o nosso espírito. É ela que vai nos dar a oportunidade de nós irmos ao encontro de Deus, nosso Pai, através de Jesus. E aí ele fala: quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. E quando eu estava estudando, eu fiquei me lembrando muito de Lázaro e o rico, né? Que o rico sofre os tormentos lá onde ele se encontra, e ele pede para que Abraão permita que Lázaro molhe a ponta da língua dele, porque ele sofre terrível suplício ali naquele lugar. Mas o que Abraão fala? Que Lázaro já passou pela porta estreita e ele está no reino do nosso Pai. E que o rico ainda vai ter que expurgar as suas mazelas, né? Vai ter que aprender a fazer alguma coisa de útil na sua vida. Aí a gente vê que Lázaro estava junto a Abraão no seio do Pai, e que o rico estava passando por suplícios. Mas por quê? Porque ele já tinha tido a recompensa dele na terra. E o Lázaro não. Lázaro sofreu, ninguém lhe dava comida, e os cães da porta do rico vinham lhe lamber as chagas. Então ele se purificou, e aí a gente pensa que ele se despojou das úlceras e das feridas que ele tinha, e que com certeza onde havia alguma ferida, havia essa luz resplandecente nele, né? E aí ele fala: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Então a gente sabe que a gente está na terra por algum motivo, para espiar, para provar. Uns estão em missão, outros estão, sim, em provas dolorosas, expurgando, sim, o mal que ainda existe em cada um. Então, que eles possam triunfar sobre essas dores, sem lamentarem, sem maldizer. Porque todos esses propósitos que Deus nos permite realizar são limpezas do nosso espírito. É a renovação do nosso espírito para que a luz brilhe em nós. E ele ainda fala: aprendei com a preciosa doutrina, que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Aí a gente fica pensando,
Não que a gente vai tirar a dor dessas pessoas que perdem seus entes amados. Uma bala perdida, estava no lugar errado. Nada está fora da permissão e do contexto daquilo que Deus nos dá condição de realizar, para aprender, para amarmos a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque a gente diz que o egoísmo e o orgulho ainda estão imperando. E enquanto isso estiver acontecendo, a gente não pode ter a paz, porque o objetivo é a gente expurgar toda a nossa terra de todas essas problemáticas. Aí a gente percebe que nesse momento, interrompendo aqui um pouco o estudo, a gente tem que orar muito pelo Brasil, a gente tem que orar muito pelos nossos governantes, nós temos que orar muito pelo povo brasileiro e orar por nossas famílias e por nós mesmos, né? Porque a gente tem que fazer o quê? Não fomentar o ódio, não criticar e não julgar. É a gente se colocar no lugar do outro e pensar, se eu estivesse nessa situação, como é que eu iria me comportar? Será que eu faria diferente? Será que eu seria excepcional naquilo que eu ia realizar? A gente sabe que quando a gente está no mundo espiritual e promete um monte de coisa, para que a gente possa vir e realizar, a gente sabe que quando a gente mergulha na carne, a gente tem a bênção do esquecimento, e o que acontece? Em vez de nós fazermos aquilo que nós nos preparamos no mundo espiritual, às vezes acabamos repetindo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas, porque ainda somos muito fracos no bem. Aí a gente lembra que todos nós queremos a paz, construir essa paz. Então que nós oremos para que isso aconteça. Vamos vibrar sim por todos aqueles que estão no momento de dor e de desespero, para que eles possam sair dessa dor, enfrentar sim os obstáculos, na certeza plena de que todo o sofrimento de hoje será luz amanhã para ele, será facilidade nas próximas encarnações. E vamos sim, oremos por todos os doentes da terra, oremos sim por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que perderam seus amados, por aqueles que estão passando frio e fome. Enfim, façamos alguma coisa em prol do outro. E vamos voltar aqui. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Então a gente sabe que tanto a riqueza como a fortuna, elas são provas para testar os nossos espíritos. A pobreza, para a gente nos libertar do orgulho das castas, orgulho da família, orgulho da posição social, porque todas as profissões são dignas, todas as profissões são úteis, porque nós precisamos do gari que faz a coleta do lixo dos nossos lares. Aí a gente lembra quando há greve, vira um caos. Nós precisamos daqueles que dirigem os ônibus, levando as famílias para os seus trabalhos, para os seus lazeres, porque eles também são importantes nessa posição, nos dando a condição de ir e vir. A gente tem que pensar que não é a riqueza que vai nos fazer melhores, mas as nossas atitudes, os nossos sentimentos e pensamentos no bem,
no amor, na fraternidade, na solidariedade. E assim, a gente sabe que tanto a riqueza como a pobreza são provas muito arriscadas para o espírito. Aí a gente lembra de Irmã Paula, que tinha lá um primo que queria vir rico para poder fazer alguma coisa. E ela sempre falava para ele que a riqueza era uma prova muito difícil de ser vencida, que ele se preparasse bem para esse propósito. Aí a gente lembra da condição dela, né? Era uma dama da sociedade, mas que se vestia singelamente e que tinha uma carruagem que tinha tudo que você pode imaginar para que ela pudesse distribuir por aqueles menos favorecidos da vida. Então, ela usou bem a fortuna em prol dos seus semelhantes. E a pobreza é uma forma de a gente se resignar diante da situação, porque talvez nós tenhamos feito muitas besteiras e nós estamos então tendo a necessidade de um aprendizado diferente e novo. Mas que todas as provas são difíceis. A gente precisa ter muita determinação, muita boa vontade para que possa exercer tudo isso, né? Ele ainda fala: eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa argila a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então a gente vê que Jesus, ele poderia ter mandado emissários no seu lugar, mas ele preferiu ele mesmo vir ao nosso encontro, testemunhando a sua obediência ao Pai, praticando a lei de amor e de caridade que ele ensinou durante toda a sua estada na Terra. Aí a gente lembra ali da mensagem do livro O Espírito da Verdade, né? Ele não tinha uma pedra para repousar a cabeça, ele tinha a aversão dos familiares. Aí a gente lembra quando ele estava pregando e perguntam: sua mãe e seus irmãos estão aí fora? E ele fala: quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. Então que a gente possa se espelhar em toda a trajetória que Jesus teve na Terra, nos trazendo a condição de pai, sim, porque em momento algum, quando ele estava subindo, sendo crucificado, né, quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele não lamentou nem um momento. Aí a gente pensa, se ele estava na carne, ele tinha dores, ele sofria, mas ele testemunhou que quando a gente quer, a gente consegue passar pelas lutas, pelas aflições e pelas provações e expiações da vida. Que depende de nós esse conceito de burilar os nossos espíritos, de nos libertarmos dos nossos vícios do passado, de contribuir para que a nossa evolução se faça, passando sim pelas nossas aflições e pelas nossas dores, sabendo que tem gente que sofre muito mais. Se a gente olhar para o lado ou para trás, veremos que tem gente que sofre muito sem reclamar. E aí a gente lembra também daquela época em que no Nordeste era uma seca tremenda, a fé que aquele povo desenvolvia, sabendo que um dia Deus iria mandar chuva para aquele sertão,
para que ele pudesse florescer. E não é o que acontecia sempre, quando havia aquelas secas, que a terra ficava assim seca, que os bois, a criação sofria, morria no meio do caminho, né? E quando a chuva vinha, tudo florescia. Então que a gente possa se espelhar também na natureza, quando nos trazem as tempestades, que causam tantas desgraças, vamos dizer assim, né? Tantas aflições para aqueles que passam por esses momentos, sabendo que lá adiante, diante das dores e das aflições, existe a esperança que nos move, a esperança que nos dá certeza de que tudo passa. Aí a gente lembra também do Chico, quando estava lá nas suas aflições, ele pede para que Emmanuel vá até Maria, ou era Bezerra, acho que era Bezerra, que Dr. Bezerra vá até Maria e lhe auxilie naquelas aflições, naquelas provas que ele estava passando. E o que Maria responde para ele? Chico, isso passa, isso vai passar. Então que nós tenhamos sim coragem de enfrentar aquilo que nos é necessário, porque as dores são construções nossas, e às vezes a saúde fica com algum problema, querendo pontuar alguma coisa, querendo nos mostrar alguma coisa. Então estejamos atentos diante de tudo isso, sabendo que depois de todas essas dores, de todas essas aflições, a luz se refletirá para nós e em nós. E vamos orar sim. Orar por nós mesmos, que todos nós somos necessitados. Orar por aqueles que choram, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão passando todo tipo de provação. E vamos orar também por aqueles que enveredaram no caminho que vai comprometer os seus espíritos imortais. Enveredaram no caminho da droga, do vício, do álcool e de todas as drogas ilícitas, comprometendo sim a sua vida espiritual. Vamos orar também por aqueles que causam a lágrima e a dor. E vamos orar pela humanidade inteira, nossa família maior. E como eu disse anteriormente, vamos orar para que a paz se faça no nosso Brasil, orientando os nossos governantes nas atitudes que são necessárias, mas que a paz permaneça e que o ódio, o orgulho e o egoísmo não prevaleçam, para que o nosso planeta realmente possa passar para a regeneração. Porque, como eu costumo dizer sempre, se nós queremos a regeneração, nós temos que entender que nós é que temos que fazer com que a paz se faça, para contaminar aqueles que estão ao nosso lado. E quando ouvirmos alguém falar alguma coisa que não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou, calemos-nos e façamos uma prece. Por eles, por nós, por todos. E assim, meus irmãos, que Jesus possa fortalecer a caminhada de cada um, dando a esperança, dando o alívio de suas dores, dando a alegria e dando sim a certeza de que Ele é o nosso Criador e quer o melhor para todos nós. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por esse estudo, benéfico aos nossos espíritos, mas que esse estudo possa, Senhor, alcançar a todos aqueles que sofrem e padecem, todos aqueles que estão em trevas, todos aqueles, Senhor, que de uma maneira romperam o fio de seus espíritos
interrompendo as suas provas. Sê com todos eles. Sê com a humanidade nossa família maior. E assim, Senhor, te pedimos também, abençoe a nossa casa do caminho. Abençoa todos os médios e trabalhadores da casa do caminho. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome desses bondosos e generosos dirigentes espirituais da nossa casa do caminho. Mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando esta prece, possamos encerrar este estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.